Bom, bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todos aqui, né? Sou a professora Sabrina Ferreira, do Instituto de Química da FRJ. Agradecer às professoras que me ajudaram na organização. A gente teve, no dia 10, o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. E a ideia da roda de conversa do nosso evento hoje é a gente, inclusive dentro do nosso centro, do CCMS, se conhecer, né, e trabalhar em conjunto, né, sairmos daqui com ideias em conjunto de interdisciplinaridade na busca de algo que é extremamente importante, principalmente no nosso meio acadêmico, que é a equidade de gênero. Né, entender o papel e a importância das meninas, das mulheres, dentro da academia, dentro da ciência, e o quão isso é positivo. Não vou me alongar aqui na minha fala. Gostaria, então, de passar a palavrinha, né, para a abertura do nosso evento para a professora Marlice, vice-diretora do nosso Instituto de Química, que apoia o evento, representante feminina, uma atuação importante. Professora Marlice. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar as meninas que se dedicaram 100% na organização deste evento. Este evento é de suma importância para nós mulheres que galgamos esse espaço na sociedade, por sermos, né, representantes daquelas meninas de classe baixa, negras, pardas, né, que moram em favelas, que moram em cidades do interior e que não têm acesso à universidade ou acesso à escola pública. Então, eu acho que são mulheres que estão aqui e que representam e que têm a responsabilidade de carregar este papel. Então, eu acho muito importante, eu sei que é uma herança cultural, tem muito a ver com a sociedade paternalista, tem muito a ver com aquilo que a gente aprende dentro das nossas casas, não é isso? Todo mundo sabe aqui, que às vezes um comentário dentro da nossa própria família, muitas vezes discrimina um determinado grupo, seja de gênero ou não. Eu acho que as mães também têm um papel fundamental nisso. Um papel de dizer, olha, não é bem por aí, tá? Vamos pensar de forma diferente. Eu acho que, por exemplo, a palavra lá é uma palavra que é indo-ocidental e que significava fogo antigamente. E toda a família se reunia ao redor do fogo. Infelizmente, o homem caçava e a mulher continuou ao redor daquele fogo. Então, ela tem essas duas batalhas, uma batalha doméstica e uma batalha laboral. Como é que nós podemos mudar isso? Eu sei que tem legislação, nós temos Constituição que tem lei, não é isso? Desde a época de Getúlio Vargas, temos a de 88, temos outras por aí que deram direitos à mulher. Direitos de licença maternidade, direito do voto, né? E depois nós temos ainda em 2006 que mulheres que adotam também têm o direito de ter a sua licença maternidade. Então isso é uma política pública. As políticas públicas, elas podem auxiliar a mulher, minimizando a carga de trabalho dela no lar, né? Então eu acho que creche sim ajuda, é um suporte social. Acho também que, por exemplo, refeitórios em alguns locais também ajuda. Banheiro, aonde as mulheres podem trocar o filho no horário de trabalho, também ajuda. Minimiza, mas eu acho que o processo é um processo coletivo. Então, por exemplo, o sindicato ajuda. Nós aqui somos um coletivo que está representado por pesquisadores e por cientistas. Eu vou dizer agora um pouquinho do Instituto de Química, porque eu estou representando o Instituto de Química, e não a professora Marlice, mulher e parda, tá? A primeira a entrar numa universidade pública do país. Então, da minha família. Então, eu acho que no Instituto de Química nós batalhamos muito para isso. Aqui está
né, o trabalho da professora Sabrina, poderia citar pessoas aqui, da professora Maiara, uma recém-professora lá do meu departamento, da professora Viviane, que tem inúmeros projetos na área social, Meninas da Ciência, poderia citar vários outros, professora Vânia, eu sou ídola dela, que é a nossa diretora adjunta de pós-graduação, professora Célia, que não está aqui presente também, e a professora que trabalha com ela, que trabalha muito na área de ODS. Eu fiquei muito feliz no ano passado, a professora Vânia também, quando a gente estava preenchendo o relatório CPA, eu falei, caramba, o que essas mulheres fazem, tá? Nesses projetos na periferia, no curso de EAD, que a gente não faz no curso presencial, por que não fazer? Por que não dialogar dentro desta instituição? Por que não trazer essas meninas, tá, para o presencial, para elas verem que aqui também é bacana? Elas têm esse direito, tá? Então elas estão lutando lá no espaço delas. Eu acho que quando docente, vocês vão ver aqui, ele tem um projeto de pesquisa, ele também contempla o sonho dessas meninas de uma forma geral. E no Instituto de Química eu fiz um levantamento, pedi até um levantamento, né, ao representante do meu departamento pessoal, falei, olha, Reinaldo, me dê aí uns números aí, para a gente ver se a gente consegue desconstruir esse pensamento social. E ele falou, professora, cuidado, porque quando a gente fala em gênero, tá, eu concordo com ele, não é simplesmente somente o gênero masculino ou feminino, é outros, mas por enquanto declarado nós temos este. Eu posso dizer com certeza que no Instituto de Química nós temos praticamente dividido em docentes, nós temos 67 docentes e temos 77 homens, tá, como docentes, professores. Na parte de técnicos administrativos é praticamente igual, por incrível que pareça, 66 mulheres, tá, e o restante, 72, são homens. Mas quando você olha na parte de saber que eu digo é aquele conhecimento que você adquire na universidade. E sabedoria é aquele que nós adquirimos aqui com a troca com essas meninas, com a troca com a sociedade. Eu diria que, em termos de sabedoria, 80% do Instituto de Química é mulher. Tá? Então, eu confirmo isso com certeza, e é muito gratificante quando a gente abre os rankings internacional e a gente vê lá a professora Maria Luísa Rocco como uma das melhores pesquisadoras do mundo todo. A gente vê lá a professora Vânia, a gente vê outras professoras, que eu não vou citar o nome aqui, mas inúmeras. E a gente busca naquele ranking e lá não tem homem. E eu pergunto, caramba, essas mulheres têm creche aqui? Como é que essas mulheres fazem para poder trabalhar? Como é que é o tempo delas em casa? Então, eu acho que é por aí. Se esse tipo de mulher pode fazer, por que que as demais mulheres que estão começando, eu digo aqui, são meninas mesmo, que às vezes têm que largar a escola pública, porque tiveram um filho e tem que ficar em casa cuidando do filho, porque não tem um suporte social. Eu acho que política pública é o que vamos fazer com essas meninas, como é que nós vamos voltar, né, a fazer com que elas frequentem a universidade. Uma política pública do governo deveria ser essa, bolsa para esse tipo de aluno. Eu acho que agora vai ter eles oportunidades para poder fazer isso. Eu acho que a universidade deve continuar com os projetos de escolas públicas, não é isso? E mostrar o que é feito aqui dentro, tá? Então não é só buscar um ranking aí fora, nós temos que buscar o nosso próprio ranking. E eu bato em cima da tecla que nós temos que desconstruir essa herança social. Nós temos legislação e nós temos que fazer implementar essa legislação. E a melhor forma de fazer isso é demonstrar aquilo que as mulheres podem fazer, as mulheres cientistas podem fazer. Tudo bem? Então, eu termino por aqui e termino agradecendo a todas as mulheres do Instituto de Química que conseguiram galgar este espaço e que fizeram as suas reflexões e, a partir dessas reflexões, montaram projetos, montaram cursos, né, e levaram esses cursos até outras meninas para elas poderem ver que é possível. Tá? Ontem eu vi uma reportagem muito triste
na televisão mesmo, em canal aberto, em que uma senhora falou que ela tentou, mas ela não conseguiu, que ela achava que as filhas dela tinham futuro. Ela denominou: minha filha tinha um futuro, meu filho tinha um futuro, mas eu não tenho condição econômica mais para poder manter meu filho na escola. Eu gostaria que ele entrasse às 8 da manhã e que ele saísse na parte da tarde. Com isso eu teria um tempinho para poder fazer uma faxina. Isso é muito triste. Eu acho que a universidade está fazendo isso através de processos, através de projetos, eventos e cursos muito bem feitos na parte de extensão. E as pesquisadoras também fazem isso. E a gente também faz isso em ensino no dia a dia, e a gente sabe que a gente tem uma diversidade de aluno muito grande dentro das salas de aula. Então, eu estou falando aqui também pelo meu diretor, que é o professor Cláudio. No Instituto de Química, nós temos mulheres que têm representatividade internamente, e também a gente sempre cede mulheres para ter representatividade nos colegiados superiores, como a professora Cássia, que é decana do CCNN, como a professora Denise Freire, que é pró-reitora da PR2, e outras mais por aí. Então, eu agradeço muitíssimo ao convite feito ao Instituto de Química e parabenizo, a Sabrina, a Viviane, a Maiara e outras pessoas que estão aqui. Gostaria também de dar meus parabéns à Érica, tá? A Érica é uma pessoa que eu trabalhei muito com ela, né? A Érica que me ensinou muito, que mudou muito a minha parte de percepção da mulher de uma forma geral. Então, eu acho que isso é um trabalho conjunto. O individual ajuda muito, mas tem que ter o coletivo e nós temos que ter políticas públicas para poder implementar isso e desconstruir este papel que foi dado à mulher na sociedade. Obrigada, professora. Vou chamar para uma fala rapidinho também para a nossa abertura a professora Neilma, que é secretária da Regional da Sociedade Brasileira de Química, que está apoiando o nosso evento, né? Embarcou a ideia e está apoiando. Obrigada, Neilma. Eu que agradeço. Em primeiro lugar, gostaria de saudar todas e todos. É um prazer estar aqui. E em nome da SBQ Rio, e aqui gostaria de chamar a atenção para a presença da minha colega de equipe, professora Camila Buarque, né? Assim, presenças femininas já há tempos têm se destacado na SBQ Rio, e isso é uma coisa muito importante para a gente. Temos apoiado já vários mandatos em destaque. O mandato da professora Sabrina foram 2, né, Sabrina? E mais o mandato que ela teve junto comigo. Então, o compromisso da SBQ Rio, né, não só porque temos tido mulheres, né, à frente da secretaria da SBQ Rio, mas porque temos, né, compreensão da importância para todos, do coletivo, da gente ressaltar, apoiar os eventos relacionados ao tema desse café da manhã, que apoiamos com muito prazer e agradecemos pela oportunidade de participar. E firmamos um compromisso de, enquanto participantes da gestão da SBQ Rio e docentes, pesquisadoras, né, mães, também, meninas, mulheres, de continuar apoiando iniciativas que levem sempre, né, a perspectivas melhores frente às dificuldades ainda enfrentadas, conforme muito bem colocado pela professora Marlice aqui na sua fala. Então, o nosso compromisso é continuar dando apoio e vamos juntas para construir, tá? Parabéns, desejo que seja um excelente café da manhã, parabéns às organizadoras e tenham uma ótima manhã. Muito obrigada. Obrigada, Neilma. Agora, como é que a gente vai fazer a nossa roda de conversa, né? A gente convidou alguns professores do CCMN que possuem projetos dentro da temática, na temática que no final é uma busca de equidade. Eu vou começar, e aí
estou deixando para agradecer agora a presença masculina nessa sala, fico muito feliz com isso, né? Então, em nome disso, eu chamo o professor Antônio Guerra, que aceitou falar um pouquinho do trabalho que ele vem falando sobre isso, mas eu agradeço a presença masculina dentro dessa sala, porque eu entendo que isso não é uma causa nossa, né? A gente não quer tomar o lugar de ninguém, não, gente. A gente só quer trabalhar junto, no mesmo patamar ali. E aí, para isso, a gente precisa da outra presença junto com a gente. Então, isso é muito importante. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a você, Sabrina. Bom dia a todos e todas. É uma honra estar aqui. Pode colocar o primeiro slide? Eu sou professor do Departamento de Geografia, aqui no Instituto de Geociências, dentro do CCMN. Coordeno o laboratório de Geomorfologia Ambiental e Degradação dos Solos. Trabalhamos com solos há muitos anos. Tem uma interface para química muito grande, né? Estudo dos solos, né? Essa apresentação de hoje foi feita por mim, pela professora doutora Maria do Carmo Oliveira Jorge, que fez doutorado comigo, atualmente tem bolsa de pós-doutorado nota 10 da FAPERJ, onde ela desenvolveu uma cartilha de solos, que eu vou apresentar alguns slides sobre essa cartilha. A ideia inicial era trabalhar no ensino fundamental, no ensino médio, mas ela fez um trabalho tão detalhado e tão compreensivo que dá para usar até na universidade, essa cartilha. Depois, se alguém quiser, eu posso mandar em PDF, a gente tem a cartilha toda. E a professora doutora Luana Rangel, que fez mestrado e doutorado comigo, está sentada ali. Nós coordenamos um projeto que nós ganhamos em 2021, que foi o edital Meninas e Mulheres nas Ciências, onde conseguimos montar um laboratório de solos na Escola Marília de Dirceu, uma escola municipal lá no bairro de Ipanema, onde a Luana é professora. E acredite se quiser, com em torno de R$5.000 nós montamos o laboratório. Com vidraria, estufa, balança de precisão. A escola deu alguma contribuição e eu diria que talvez seja o único laboratório de solos para ensino fundamental, não é só dentro de escolas públicas, não, incluindo escolas particulares também. É um laboratório especificamente de solos, onde meninas e meninos também, no caso, trabalham algumas vezes por semana, sob a coordenação da professora Luana. Conseguimos uma bolsa para a Vitória, não sei se ela está aqui agora, que é a nossa aluna aqui de iniciação científica, que um dia por semana vai para lá também. Então, o que eu vou apresentar aqui, eu tenho algumas apresentações, são bem curtas, essa que é um pouco maior, que fala um pouco da cartilha. Onde é que está? Mas pode deixar que eu vou correr, porque eu sei que tem mais coisas. Então, o trabalho que a gente vem desenvolvendo há algum tempo lá em Ubatuba, né, a professora Maria do Carmo, que é conhecida por Carmen, que é minha esposa, né? Nós trabalhamos em conjunto, né? E em função disso, a nossa filha de 13 anos, a Maria Júlia, que é a Maju, ela já falou há muito tempo para a gente o seguinte: os dois são geógrafo, trabalha muito, papai, eu quero ser arquiteta. Olha a visão dela de arquiteta, que eu vou ficar na beira da piscina só desenhando planta de apartamento e casa. Geógrafo trabalha demais, eu vejo os pais trabalhando muito em casa, né? Então, nós desenvolvemos projetos com crianças e escolas municipais lá em Ubatuba, né, com ali está o Léo aparecendo, que já foi doutorando também, dando aula teórica, levando as crianças para o campo, num sítio que produz gengibre, né? Daí a inspiração da Carmen ela chamou de ginger, né? Porque tem também o Mike Fuller, que é da Universidade de Wolverhampton, que trabalha junto conosco, que é o gengibre, que ilustra a cartilha inteira. Essa que a gente, com crianças da escola, determinando matéria orgânica, taxa de filtração, porosidade, textura do solo, tudo assim de forma bem simples, mas que a garotada se empolga bastante. Tudo começou, essa aqui é a Maju, a Maria Júlia, minha filha, quando ela tinha 5 anos de idade. A Carmen foi fazer o seu doutorado de sanduíche, eu meu pós-doutorado na Universidade de Wolverhampton. E o Mike Fuller, que está ali, já coordenava esse projeto, né, de levar crianças para uma área agrícola dentro da cidade de Wolverhampton e pedia aos doutorandos, doutorandas, pós-doutorandos e pós-doutorandos para ajudar nesse projeto. E aí que surgiu, então, a inspiração. Isso foi em 2015. Aí, sempre que vocês verem foto Maria Jorge, é Maria do Carmo Oliveira Jorge, que é responsável por uma boa parte dessas fotos aí. Oi. Desculpa. Tá. Aqui também já foi um outro projeto também lá em Ubatuba, da ex-doutoranda, atual doutora Aline, né?
levando também o ensino de solos para uma escola, Escola Municipal Nativa Fernandes, lá em Ubatuba. Essa é a capa da cartilha, né? Solos conhecendo a sua história, feita no Laboratório de Morfologia Ambiental e Degradação dos Solos, com apoio da FAPERJ e do nosso Programa de Pós-Graduação em Geografia aqui da UFRJ. Todas as ilustrações foram desenhadas pela Carmen. Faz parte também, né, da cartilha, né? Não vou dar muito detalhe aí. Botando quais são, você conhece o solo por onde pisa, né? Isso começou muito com a nossa inspiração de trabalhar com crianças lá em Ubatuba que vão para a escola andando por trilhas, né? E não tem a mínima ideia que elas estão passando por solos diferentes. Então, a nossa inspiração no começo passou através disso. Mostrando, então, a origem dos solos, né? E da formação dos perfis, aqui o tempo zero, um solo mais jovem, já um latossolo que seria um solo mais antigo aqui, com alguns milhões de anos, ali, né? Mostrando o tempo e a idade dos solos. Como eu disse, eu vou ser mais ou menos rápido, porque tem algumas apresentações, e também as fotografias com os tipos de solo, não é só o esquema. Novamente, falando do perfil de solo, de seus horizontes. Também a composição dos solos aí, minerais, matéria orgânica, área, água, né? Com os percentuais. Essas que eu estou mostrando são páginas da cartilha. Novamente, né? Um solo mais saudável, um solo menos saudável, mais compactado, com mais matéria orgânica, né? Importância de argila, né? Quando a gente fala para as crianças, a argila é um dos componentes do solo, né? Como é importante, né? Quanta coisa, né? Tanto uma casa caiçara lá em Ubatuba, como uma casa feita de tijolinho. Os dois usam argila. Mestre Vitalino aqui, né? Cerâmica, marajoara, né? Telhas, etc. Tudo feito de argila. A porosidade dos solos também, de forma que fique fácil da criança entender, né? Macroporos, microporos, explicações aí. Também as cores do solo é importante, tem uma carta que é a chamada Carta de Mansell, né? Que também é apresentada nessa cartilha. Como eu disse, eu estou correndo um pouco porque tem mais apresentações. Então, tem questão do pH também, que é explicada aí. Onde a comida começa, né? Com o solo, é importante que as crianças aprendam que ele tem uma função muito importante, né? Não só da qualidade da água, da retenção de água, mas dos nutrientes e do plantio. No caso, essa plantação de gengibre orgânico e a horta no sítio chamado Recanto da Paz, que é uma japonesa, a dona Anne, que sempre abriu espaço para a gente, tem parcerias com a gente, né? Aqui a biota também, 25%, se fala muito de biodiversidade, 25% da biodiversidade do mundo é chamada fauna endopedônica, está dentro do solo, né? Então, quando se faz as queimadas, a gente se fala muito dos animais que morrem ali e das árvores, mas toda essa microfauna que está aqui dentro morre com as queimadas. Quais são as principais causas da perda de biodiversidade dos solos? São apresentadas também na cartilha, né? Mostrando a diferença aí, como a gente estava lá durante 5 meses, né? Houve um trabalho de campo na Highlands, no norte da Escócia, né? Então essa foto também foi a Carmen que tirou, mostrando a diferença no solo menos desenvolvido, com 20, 30 centímetros de profundidade. E essa foto foi que eu tirei lá em Ceilândia, no Maranhão, solos mais profundos, com também feições erosivas mais profundas aí. Como a gente consegue também estudar, tanto com o monitoramento de campo lá no Maranhão, onde a gente vem desenvolvendo pesquisa há uns 15 anos, como já aqui em Rio Claro, né, usando os drones, né, para monitorar o processo erosivo, facilita muito o nosso trabalho. Aqui, eu dando uma palestra lá, junto com o Rafael, que faz doutorado com a gente aqui, fez concurso, é professor de uma escola pública lá em Alta Floresta. Depois tivemos aula prática no laboratório, ele coletou amostras lá da área que ele vem trabalhando, lá em Alta Floresta, teve que mudar a área, ele passou a morar lá, novamente, né? Aqui com as crianças no laboratório, crianças do 7º ano. A empolgação que essa garotada tem, a gente, quando sai daquela aula teórica de sala de aula e vai para um tipo desse aula. Aqui já em Ubatuba, numa escola pública, lá de Ubatuba, a gente deu uma aula teórica, depois levamos, as condições não são tão boas, a gente levou, né? Era a época, eu aqui tirei para dar aula, mas era época de pandemia, né? Foi em maio de 2022, e aqui a Carmen, como é que é a vida, né, minha gente? A Carmen estudou nessa escola aí, a minha esposa, há 30 e poucos anos atrás.
onde, eu me orgulho de falar isso, os pais eram analfabetos. Quando você fala das meninas, né, ela sempre teve um sonho. Me emociona. Porque os pais eram analfabetos, não tinha nem luz em casa. Então, os primeiros livros que ela pegou, ela falou, eu peguei em lata de lixo de turista e levava o livro para casa para mim. Com verbo. Hoje em dia, é doutor e pós-doutora. E tem muito orgulho. Aqui, novamente, a Carmen ali com as crianças, né, determinando pH com aquelas tirinhas, né, quem é daqui não conhece ver isso. Aqui a gente levou as peneiras aqui do laboratório. Esse garoto falou, eu quero peneirar, peneirando o trabalho que a gente faz aqui. A garotada fez lá também, para determinar a textura de solo. Aqui já é o laboratório, né, a Dona fez uma surpresa, botou o meu nome. Esse é o laboratório que é a Dona Rangel que está aí, por favor, Leona. Tá? Que é a responsável por esse laboratório. Fez graduação aqui, fez mestrado comigo, fez doutorado e atualmente é professor do substituto. Acabou de passar no concurso aqui, no exame de seleção aqui do Departamento de Geografia. Então esse é o laboratório que foi criado lá. As crianças trabalhando ali, balança de precisão, estufa, né? Vidraria, né? Essa aqui é a Vitória, que é a nossa aluna daqui, é bolsista de iniciação científica, né? Novamente com as peneiras ali, as crianças trabalhando. Novamente ali com as provetas, né, que a gente conseguiu comprar. Aqui nós fizemos uma aula de campo, né, como a escola ali em Ipanema, fizemos uma aula de campo, levamos as crianças, né, eu, Luana, uma turma pequena, até ali o arcoador. Aqui a turma, né, a gente foi até ali, né, a paisagem é muito bonita, né, a Luana aqui, a Luana aqui e a Vitória aqui, e alunos, eu ali também. Novamente, uma foto que a gente tirou, é uma parte do laboratório. Aqui já são desenhos que crianças da escola pública lá de Ubatuba fizeram após meia hora de aula teórica e umas 2 horas de aula prática, mostrando os horizontes do solo. Tá? Então, as crianças fizeram aí, novamente, desenhos, né? Esse aqui fez até o ginger ali, o gengibre ali, né? Com horizonte A, horizonte B, assim. Uma noção muito boa após tempo pequeno, né? Botou essa aqui, essa aluna que nem a professora estava presente, disse, essa aqui é uma das melhores alunas, teve até, lembrou de botar a rocha mãe, né, que é a rocha matriz que deu origem para esse solo todo que está aqui acima. Bom, muito obrigado. Aí tem a outra, que é mais rápida ainda, prometo a vocês que não vou falar muito tempo. Aí, como a gente vem trabalhando com o pessoal da Universidade de Wolverhampton, através do professor Mike Fullen, desde 2001, quando eu encontrei com ele num congresso internacional sobre solos no antigo Hotel Glória, a gente vem trabalhando há 22 anos em conjunto. Acabamos de ganhar um edital universal, financiado aí pelo British Council, junto com professores e professoras da Universidade de Wolverhampton. Já tivemos 2 reuniões, e a sigla, essa aqui, achei interessante, né? A Co-Created, pego o D ali, Transformative, pego o E, Solution to Address, pego o E, Women in Science, né? E aí deu a sigla Desire, né? Que é bem interessante, Desire Project. Então essa foi a primeira reunião que nós tivemos, né? Que cada um de nós apresenta o trabalho, tem 15 minutos, né? Pessoal lá na Universidade de Wolverhampton, e nós aqui no Brasil, e professores e professoras da Universidade Federal do Alagoas, Universidade Estadual do Maranhão e nós aqui do UFRJ. Próximo, por favor. Esse é só esse mesmo. Eu acho que tem que botar um outro, que é só o slide mostrando a primeira reunião que a gente teve. Essa foi a segunda reunião que a gente teve. Não, essa não. Essa aí. A segunda reunião que a gente teve, que foi agora bem recente, 10 de fevereiro, né, semana passada, né, também com são 4 horas de reunião, a gente começa lá meio-dia, começa aqui às 9 da manhã, questão do horário, todas as apresentações que foram feitas, eu posso mandar para vocês depois, a gente tem cópia disso tudo. E a última apresentação, o próximo slide, por favor. Bem rápido também, foi a minha segunda apresentação, que foi desse dia aí, que é justamente, existe um questionário, que é um questionário que
depois eu posso passar, se vocês quiserem preencher, espalhar pelos departamentos, institutos de vocês. Eu chamei de uma avaliação dos resultados baseados em 49 questionários. Foi feito por mim, isso aí, pelo Jorge Marques, que é nosso doutorando, não pôde vir hoje, mandou um WhatsApp, não acordou se sentindo muito bem, e a Maria Jorge, novamente, Maria do Carmo, né, que desenvolve também projeto de pesquisas comigo aqui. Tá? Então, alguns resultados aí, né, deixei em inglês mesmo, para a apresentação que a gente fez lá. Por favor, indique a escola, faculdade, departamento. Né? Coincidentemente ou não, 20% aqui do departamento de Geografia e 14% da faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Né? Eu, como coordenador do Loja Solos, e o professor Rafael Davi, que está aqui, que é professor da FAO, também conseguimos disseminar mais. Mas houve gente aqui do Instituto de Biologia, Instituto de Computação, de várias outras áreas de faculdade de Belas Artes. Né? Então, isso foi o percentual. Ainda é uma estatística pequena. 95% da UFRJ. Algumas pessoas que são da UEMA responderam esse questionário. Também está aí a faculdade, né, a universidade. Todos brasileiros, mas a gente pode vir a ter também estrangeiros que trabalham na UFRJ e alunos, né, alunos e alunas preenchendo, mas por enquanto todos brasileiros. Gênero, lá, 64% mulheres e 35% homens. A gente não fez nenhuma distinção, saiu distribuindo por toda a universidade. Mas, por enquanto, o número de mulheres maior preenchendo os questionários. Por favor, selecione a posição, né, perspectiva a qual melhor você se identifica com esse levantamento. Né? E aí tem aqui, né, pessoas aqui no começo da carreira, 16%, né, no meio da carreira, alunos de doutorado, alunos de pós-graduação que seriam principalmente mestrandos, né? Um número expressivo aí de gente já como titulares, né, o professor, né, diretores, né? E também aqui alunos de undergraduate, são os alunos de graduação que responderam esses questionários. Também a idade, né, também tem um alcance muito grande ali. Novamente, um percentual maior de 60 e mais, 22,92%, uma distribuição, e pessoas que não quiseram identificar, tem também isso no questionário. Quantos anos de experiência você tem? Esse é um questionário que está sendo passado aqui na UFRJ, na UFAL, na UEMA e também na Universidade de Wolverhampton, né? A maioria aqui de 0 a 5 anos, né? Mas também tem um número expressivo aqui de 36 a 40 anos, né? 10%, né? De experiência, chamam de Higher Education Industry, seria mais a parte de universidades. Essa pergunta também é bem significativa, se você conhece, né, projetos, políticas de igualdade e equidade de gênero, né, entre as pessoas que responderam, 62% disseram que sim, 37% disseram que não, mas olha assim, quando a gente pega, você está a par na sua organização, né, de políticas de equidade de gênero, né, aqui da UFRJ, 72,9% responderam que não, apesar da amostra pequena, ainda 49 pessoas, e só 27% responderam que sim. Também, quão bem informado você está sobre equidade de gênero também em instituições de educação, slightly, mais ou menos informado, mais da maioria, e pessoas que não estão informadas de forma nenhuma, 25%. Muito bem informados, só 2%, e razoavelmente bem informado, 18%. Você pensa que a sua organização deveria fazer mais para reduzir a equidade de gênero, né, o gap, né, o intervalo, né, 91% disseram que sim, mas aí 8% acharam que não. E aqui, minha gente, eu não vou ficar lendo isso aqui, tem também essa parte mais descritiva, né, em que houve várias respostas, eu posso depois disponibilizar para vocês, né, são 49 respostas que estão ali, o que a equidade de gênero significa para você, uma pessoa que falou justiça, né? Também, na sua opinião, como é que é refletida a equidade de gênero em ciência, eles chamam de STEM, né? Ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Na sua universidade ou na sua organização. A gente ficou impressionado porque acho que 5 ou 6 pessoas disseram que não sabem, né? Passo para vocês depois também, isso aí fica mais fácil. E, finalmente,
a última pergunta foi se você gostaria de fazer mais algum comentário sobre a redução de equidade de gênero, né, do gap, né, do intervalo do espaço abaixo. Algumas pessoas falaram que não também. Também outras falaram que não. E aí, para terminar, eu coloquei algumas conclusões preliminares que eu apresentei no dia 10. Eu botei, embora a gente esteja durante as férias de verão, que eles não estão lá, né, 49 pessoas preencheram. A gente vai continuar mandando questionários para os departamentos ao longo de 2023. Esse projeto é para um ano. A gente tem reuniões remotas. Vamos ter uma reunião presencial aqui no FRJ, provavelmente em maio ou junho. Gostaria de convidar vocês a participarem. E vamos ter uma reunião presencial em setembro também, lá em Wolverhampton. Tá? Então já tivemos 2 e tem praticamente quase que uma por mês de forma remota. Existe uma concentração maior no Departamento de Geografia e Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, já expliquei por quê. No que diz respeito ao gap de equidade de gênero, 5 pessoas não souberam responder, disseram que não existe um gap, tem um intervalo, tem até umas exclamações ali. Por outro lado, né, no que diz respeito à equidade de gênero, gap de equidade de gênero, na sua organização, 91% acharam que deveria se fazer mais para reduzir. E também botei aqui, fiz questão de botar aí bold, né, no que diz respeito a quão informadas as pessoas estão, né, 25% disseram que não estão informadas de forma nenhuma e 54% mais ou menos informadas. Botei assim, we need to improve the situation, tem que melhorar essa situação. Botei ele em caixa alta e bold. E finalmente, vocês também conhecem políticas de equidade de gênero na sua instituição, 72% disseram que não, pessoas aqui do FRJ. E só 27% disseram que sim. E quando perguntado se poderiam proporcionar mais alguns comentários para reduzir a equidade de gênero, né, 5 pessoas disseram, não sei, mais de 10%. E finalmente, embora seja difícil fazer algumas estatísticas com questões reflexivas de reflexão, elas apontam para a importância de continuar perseguindo, continuando nesse tema, né, e também que mais pessoas dentro das universidades tenham preocupação a respeito da equidade de gênero. Aí eu tenho no final para eles lá, thank you very much. Muito obrigado. E agradeço a vocês também, gente. Prometo que eu corri, hein? Obrigada, professor. Eu acho que são números pequenos, mas que mostram um desconhecimento total, né? Mas é bem interessante como mostra assim, que a gente não sabe nem o que significa equidade de gênero ainda hoje, em 2023. Ou então tem aquela galera que finge que conhece, mas na verdade quando você pergunta, não sabe. Tem esse pessoal. Queria, para dar seguimento à nossa conversa, eu vou chamar 2 professoras para falar dos projetos que estão fazendo. Então, uma professora, já queria até encaminhar, a professora Elis, eu gostaria de convidar para falar um pouquinho do que a senhora vem fazendo, né, dentro do Instituto de Física, e a professora Fernanda, já pode vir um pouquinho aqui para frente, que aí logo após a professora Elisa, a professora Fernanda também pode falar dos trabalhos que ela vem fazendo dentro dessa temática. Obrigada. Bom dia a todos. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui, um prazer de conversar com vocês, em especial falar sobre esse projeto que está fazendo 10 anos, essa iniciativa que foi proposta por 3 professoras do Instituto de Física, eu, Tereza Paiva e Tatiana Rapopó, que é o Feminina no Científico. A gente começou em 2013 por conta de um edital do CNPq para incentivar meninas nas ciências. Né? E a gente não fazia a menor ideia do que a gente estava fazendo. Né? A gente começou sem experiência nenhuma. A gente, na física, está acostumada com um ambiente que é majoritariamente masculino, nós somos muito poucas. A gente fez há pouco tempo uma pesquisa nas universidades aqui do Rio de Janeiro, nas universidades públicas, onde estão as mulheres, né, na física, química e matemática, e quantas são? Somos muito poucos, né? Na física da ordem de 20%, a química tem um pouco mais, né? Mas quando você vai subindo nas carreiras, esse número cai, né? Enfim, a gente se acostuma com esse ambiente masculino, né? E acaba achando aquilo, né, normalizando a situação.
Mas veio esse edital, a gente sentia, né, que devia fazer alguma coisa, e começamos, e a gente começou sem saber absolutamente nada, né, onde estava pisando, né, era para trabalhar com escolas públicas, né, na ocasião era uma lista fechada de 100, a gente tinha que escolher, e a gente optou por uma escola de Nova Iguaçu, da periferia de Nova Iguaçu. Então a gente começou trabalhando com 5 meninas, e a gente ia toda semana lá fazer atividades, né, de STEM com essas meninas, né, física, um pouco de programação, né, ao longo desses anos todos a gente foi aprendendo um monte de coisa, a gente achou que a escola ia achar maravilhoso que a universidade estava querendo fazer alguma coisa ali, mas nada disso, né, então que importância tem isso, né? Então a gente foi aprendendo, né, ao longo dos anos, foi aprendendo que é importante que a direção da escola encante a ideia para que o projeto funcione. E hoje a gente está em 5 escolas e trabalhando semanalmente com 200 meninos, né, nessas 5 escolas, e a gente optou por trabalhar com escolas onde a gente realmente é necessário, né? A gente só trabalha com escolas da Baixada, escolas de regiões que necessitam, né? A gente tem escolas na Rocinha, em Realengo, Duque Caxias, São João de Meriti, várias outras. E a gente, ao longo desse caminho, a gente aprendeu muito, e o que a gente realmente aprendeu é que a gente faz, não é atrair garotas para as áreas de exatas, mas a gente faz uma inclusão social pela ciência, né? A gente apresenta para essas meninas opções de futuro que elas não conheciam, né? A gente traz para a universidade para causar essa sensação de pertencimento ao ambiente universitário, para que elas sintam que aqui é o lugar delas, né? O nosso projeto começou meio que na mesma época das cotas, né, aqui na universidade. E a cara da universidade mudou nesses 10 anos, né? É muito bom ver isso, né? Que os alunos, a cara dos alunos, né? Isso tudo mudou. A gente precisa fazer mais, mas um caminho, né? E a gente, nesses 10 anos, foi acompanhando essas mudanças. A gente já teve meninas que se formaram ali na física, tem meninas na química, né, que entraram e participaram dos nossos projetos, e que não pensavam em vir para a universidade, mas que com essa intervenção que a gente faz, né, mostrando que, olha aqui, né, a gente traz para dentro dos laboratórios para conhecer, e que elas percebam que os alunos que estão aqui, né, são como elas. Então, que é possível, sim, ter uma opção diferente de futuro. Né? É isso que a gente quer. Não precisa nem ser, a gente tem várias meninas, tem meninas na arquitetura, relações públicas, em várias outras áreas, né? Não só nas áreas de exatas, e eu acho que é isso que é importante para a gente. Então, eu queria, vou ser bastante rápida aqui, queria parabenizar todo mundo, né, as mulheres e os homens também que colaboram, que têm projetos nesse sentido, né, de incentivar meninas para a universidade, né, ou a melhorar o ensino de ciências. A gente também tem um outro projeto da FAPESP, da FAPESP para incentivar meninas, não só meninas, mas a formação de laboratórios em escolas, né, como vocês, junto com o ADIF, que é o Museu Interativo da Física, que eu coordeno, que estão ajudando. E são iniciativas muito importantes, e acho bacana que a universidade se preocupe com esse tipo de atividade. Né? Eu acho que é nosso papel, sim, retornar para a população o que a gente tem aqui na universidade. Né? É importante mostrar que a universidade se importa com a população para que eles também deem valor ao que a gente faz aqui. Então, eu vou encerrar agradecendo a todos vocês. Obrigada pelo convite e obrigada. Obrigada, Elis. O projeto da professora é um projeto lindo,
Sou fã, Meninas no Circuito, e foi um prazer conhecê-la pessoalmente, né? Porque aí, quando a gente é fã de Tiete, a gente quer conhecer pessoalmente. A gente tem vergonha de falar, mas quando está nesses encontros, a gente conversa, né? E eu tive esse prazer no ano passado. Foi muito bom. Bom, eu sou a Fernanda, do Instituto de Química, sou do Departamento de Química Inorgânica, e faço parte do Meninas na Química, que é coordenado pela professora Viviane Teixeira, do Departamento de Química Analítica, também do Instituto de Química. A gente trouxe aqui um recorte de um trabalho que a gente faz, que é um levantamento estatístico, para tratar dados, né, do que a gente tem dentro da universidade, para que, a partir dos dados, a gente consiga pensar um pouquinho, né, e fazer uma discussão, que eu acho que é essa a proposta desse evento, né? A gente conversar em volta de uma mesa, tomando um café, e daí, né, chegar à possibilidade de ações que promovam, né, a equidade de gênero e permita levar o conhecimento, como a professora Elis falou, a um grupo que não tem o conhecimento do que é uma universidade. Porque, por mais... Eu falo que quando nós estamos dentro da universidade, falar sobre mulheres na área da ciência, falar sobre pesquisa de iniciação científica, falar sobre desenvolvimento tecnológico é muito fácil. Eu estou dentro da universidade. Eu estou falando com os meus pares. E parece até chato. Mas toda hora esse papo de que a mulher não faz ciência. Mas quando você sai da universidade, quando você está na Baixada, quando você está nas regiões periféricas, lugares, né, um pouco mais longe do centro do Rio de Janeiro, por exemplo, eles não sabem que aqui a universidade é pública. E qual a forma de acesso? E aí você se pergunta, mas não é possível que o professor na escola não fale que a universidade é pública? Muitas vezes o professor é mais psicólogo que professor e não tem tempo para isso. Ele não consegue chegar lá. Porque ele tem inúmeros desafios da hora do café da manhã, quando aquele aluno não tomou o café da manhã. Ou melhor, quando aquele aluno saiu da escola às 17 horas com a última refeição. Então, quando você começa a frequentar as escolas, né, e ver como aqueles professores trabalham e entender que você está fora daquele grupo, tudo se torna mais difícil. Então, quando a gente recebe um aluno da universidade, ele pergunta, se for pequeno tia, se for grande professora, aqui paga? Aí a gente começa a entender que a universidade ela precisa do quê? Né? O que eu falo. Está fora dos muros da universidade. Que é muito bom a gente estar aqui falando entre os nossos, né? Com menos crítica e menos desafio. Mas quando a gente está nessa região, é muito mais difícil. Né? E como o professor se emocionou, eu também me emociono. Porque são crianças sem perspectiva nenhuma. Teve uma fala há pouco tempo, a gente foi a Angra. Angra é uma região conhecida, né? Dos lugares mais caros para se frequentar numas férias. E a gente está fazendo uma ação na escola. Teve um aluno que falou, nossa, que projeto lindo. Eu nem sabia que Angra tinha energia nuclear. Aí eu respirei e ele falou, o projeto é lindo, mas eu não me vejo nada mais do que um caixa de mercado se eu chegar lá. Aí você fica como? Aí eu fiquei, né, e respirei 3 vezes, porque a gente não acredita, a gente está fora disso completamente. Cheguei para a coordenadora da Viviane, que é, né, aí a quem eu posso dialogar naquele momento, que me dá força para entender, né, a nossa posição ali. E ela falou, e é por isso que a gente está aqui. Só para ele entender que ele pode, ele tem essa possibilidade, mas para isso a gente tem que estar fazendo ação para que a política pública chegue e dê acesso a essa pessoa. Para que ela não almeje somente a caixa do mercado, se ela chegar lá.
Então, eu acho que é muito bom quando a gente pode falar sobre isso sem ser criticado ou apontado, porque, mas você está falando isso, mas aqui todo mundo faz isso, todo mundo faz isso. E a gente está aqui. Tem um colega meu de departamento, que agora é coordenador do curso de bacharel, né, da Química, o Roberto. Ele faz um projeto aqui na Maré, de levar as crianças para o aquário para trabalhar a parte tanto de conhecimento do meio ambiente, quanto a parte de recurso financeiro para frequentar em determinados lugares, né? Uma vez ele parou o ônibus aqui debaixo do viaduto da linha amarela, né, que liga a cidade universitária à linha amarela. E uma aluna perguntou para ele: professor, vem me buscar em casa? Aí ele: você mora aqui? Ela: sim, aqui. Era só o recorte do viaduto. E aí você, todos os dias, você tem que entender que não só levar a área de ciência, engenharia, tecnologia e matemática, né, STEAM, que a gente fala em inglês e está tudo bem, né? Mas a gente tem que levar também uma possibilidade de futuro para que as ações, né, de serviço público, como a professora Marlice colocou, para que elas consigam, né, alcançar aqueles desafios. E para que elas também funcionem, né, e que a gente possa ter vários projetos bonitos aparecendo na televisão, né, como um jornalista da TV de canal aberto que está sempre aqui na FRJ para mostrar. Então, a gente fez um recorte aqui, né, no nosso projeto, como eu falei, coordenado pela professora Viviane, e eu trouxe dados, porque aí com dados fica mais fácil depois da gente discutir. Eu prometo ser breve, tá? Apesar da minha introdução ter sido um pouco demorada. E meu telefone está perto porque, né, meu filho está adaptando numa nova fase da vida dele, uma escolinha nova. Bom, a gente trouxe aqui o papel da mulher nos últimos 100 anos, né? Onde a mulher, ela sai do protagonismo de dentro de casa e o cuidado com aquela família para chefiar hoje 40% das famílias brasileiras, né? A mulher hoje, deixa eu ver aqui rapidinho. A mulher hoje, ela tem a maior escolaridade que os homens. Elas estão em diferentes campos do trabalho, mas ela tem baixa atuação na área de ciências exatas e da natureza e tecnológica, como já foi colocado aqui. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, 10,7% de mulheres estão matriculadas na área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática no Brasil. E de acordo com os dados do Unicef, 20% de mulheres no Brasil, elas aspiram à carreira tecnológica quando estão no ensino médio. Mas, de acordo com o dado da ONU que saiu em 2018, apesar de 74% das meninas terem interesse nessa área, 30% de pesquisadoras são mulheres e 25% apenas de mulheres estão na indústria digital. Então, por mais que em algum momento elas aspirem essa área, elas não estão nesta área. E aí eu trago aqui um dado do CNPq, né, onde ele mostra uma distribuição de bolsas igualitárias, tanto para homens quanto para mulheres, em diferentes áreas do conhecimento. Então, quando o aluno, a aluna, né, eles chegam na universidade, a distribuição de bolsas de pesquisa é igualitária, tanto para homens quanto para mulheres. Mas quando a gente faz um recorte, né, para a bolsa de produtividade, ela é 64% distribuída para homens e 36% para mulheres. E quando chega às bolsas de liderança, esse número, né, distribuído para homens é 3 vezes maior aquele distribuído para mulheres. Bom, se a mulher ela tem uma disponibilidade para se qualificar, já que essas bolsas de distribuição elas são igualitárias, né, de acordo com os dados, por que a mulher
ela não está inserida no mercado de trabalho? Por que, apesar dela ter a disponibilidade para a qualificação, ela não está sendo absorvida pelo mercado de trabalho? Porque, apesar, né, dessa disponibilidade para estudo, além do trabalho, ela tem uma jornada familiar, uma jornada doméstica e a maternidade. Então, isso tudo está incluído no pacote A Profissional. Que é por isso que há dificuldade, às vezes, de se encontrar mulheres no mercado de trabalho, para áreas, né, tecnológicas. Então, mas esse processo, né, ele vem de antes, muito antes, onde as mulheres elas sempre foram excluídas dos espaços formais e as carreiras destinadas a possibilidade delas alcançarem eram carreiras não científicas. Aquelas, como a gente sempre escuta a discussão, né, as mulheres voltadas para a área do cuidado, da educação dos filhos, que por mais que elas estudassem, era para ter esse cuidado com a família. E aí isso permite que, né, os homens estejam mais alinhados com a área de ciências exatas, engenharia e computação, permitindo, né, que essa área seja uma ciência, como a gente diz, europeia e mais branca do que, né, para as pessoas negras, no caso até, se a gente for falar do gênero masculino. Né? Então, o acesso à permanência de meninas e de mulheres a conhecimentos das carreiras tecnológicas e científicas é condição precípua para a reconstrução dessa ciência democrática e para a superação desse racismo epistêmico, dando lugar, né, como a gente coloca, voz e lugar à subjetividade que são subalternizadas. Por quê? Porque o avanço legislativo ele está tendo, né? A gente está alcançando leis que permitam isso. Mas ainda há desigualdade entre gêneros. E se a gente pegar, né, além dessa desigualdade, a gente tem uma discrepância para essas carreiras científicas e tecnológicas, discrepância no mercado de trabalho, e se a gente for fazer um recorte racial, maior desigualdade para mulheres negras. Porque por mais que elas cheguem lá, né, elas ainda recebem menos e têm menos valorização neste mercado. Esses processos discriminatórios, eles iniciam-se, né, na família, acabam consolidando na escola e influenciam, mesmo que de uma forma que está incorporado na nossa sociedade, né, nas discussões da nossa sociedade, ele está incorporado na escolha dos cursos de graduação. Então, o nosso projeto tem como base entender que a escola é um lugar, né, de reconstrução social, de reconstrução pessoal, que aquele aluno, aquela aluna, eles possam se entender, né? Entender as suas possibilidades e entender o que eles podem alcançar de acordo com as políticas públicas que são colocadas, até a gente conseguir, né, atingir a equidade social. Né? Então, a gente coloca aqui que a escola é uma instituição social de reprodução da cultura e dos valores vigentes de uma sociedade. Né? Nós temos a manutenção do status quo masculino em diversas profissões, principalmente as de engenharia. Então, há uma proposta de orientação, né, tanto de meninos como de meninos, nos processos educativos, que aí a escolha dos seus cursos de graduação podem, né, a partir de uma orientação, de maior discussão, de maior conhecimento, eles conhecerem qual é a proposta que pode ser dada para eles e encontrar também, né, uma outra possibilidade, como a Sabrina falou, né, a gente não está aqui, a gente começou com o professor Antônio, perfeito trabalho, achei lindo, adorei o peneiramento, que é o que eu faço. A gente tem que apresentar para meninos e meninas, né, a possibilidade deles chegarem lá, e foi o que a professora
Elis também falou que ela faz um projeto junto com o Ladif, né, levando essa possibilidade para a escola. E tem sempre a fala, né, que isso aqui a gente já está cansado de saber, né, que meninos são melhores em exatas do que meninas, a gente sempre escuta isso. Bom, mas para que a gente possa ter múltiplos olhares e até a gente gerar uma discussão aqui no nosso café, né, os corpos sociais eles têm que estar envolvidos nos cursos de graduação. Né? Tem que ter políticas institucionais de valorização das mulheres, das docentes, das discentes neste ambiente universitário. E a equidade de gênero é importante na formação inicial para que os profissionais que saiam tenham também essa reflexão, que por mais que os homens sejam formados, eles também têm que entender que quando a mulher chegar àquele ambiente, também, né, pode ser um ambiente pertencente a ela. E aí, o que a gente fez? Né? A gente fez um recorte dentro da universidade toda, né, quase. A gente foi lá no CCS, a gente veio no CCMN, foi para a escola de engenharia. A gente está ainda nesse processo, porque nós fazemos esse levantamento a partir do SIGA, né, do Sistema Integrado de Gestão Acadêmica. Fazemos um levantamento de gênero apenas pelo nome. A gente sabe que tem o nome social, mas a gente distribuiu esses dados a partir de um nome que seria um nome masculino e de um nome que seria um nome feminino, né? E aí eu trouxe, a gente trouxe o recorte de alguns cursos de engenharia, onde a gente trabalhou entre o ano de 2004, os dados que a gente vai apresentar, a 2013. Por que de 2004 a 2013? Que foi quando novos cursos de engenharia foram criados na universidade, né, com a expansão universitária, e também nós pegamos cursos novos que pertencem a multiunidades da UFRJ. Como eu falei, o perfil de gênero dos estudantes foi feito somente pelo nome, a gente pegou os ingressantes e os concluintes. E aí, eu tenho aqui alguns cursos, só para mostrar para vocês como é que é o perfil, né, que se parece. A engenharia de controle e automação e a engenharia de computação e informação, ela tem homens matriculados maior do que mulheres matriculadas. Tem até uma diferença boa aqui nos dados. Quando a gente fala de concluintes, nós temos, né, um perfil onde mulheres concluem esse curso mais do que os homens em alguns momentos. Quando a gente passa para a engenharia de petróleo, a gente tem aqui uma distribuição próxima entre a entrada de homens, em linha azul, né, e de mulheres em linha vermelha, e conclusão muito próxima também. Quando a gente chega de engenharia ambiental, nesse período que a gente está avaliando, a gente começa a ver aqui, né, as mulheres entrando, uma maior quantidade do que homens, e também se formando numa maior quantidade de homens. Esse fato a gente já estava esperando, né? Por quê? Porque a engenharia ambiental e a nossa próxima engenharia, que é a engenharia de alimentos, elas se reportam ao meio ambiente e à saúde alimentar, onde vem de uma construção social de que a mulher ela faz esse papel, né, de forma melhor, onde ela cuida melhor do meio ambiente, onde ela cuida do ambiente em que todos estão presentes, onde ela cuida da saúde de todos. Então, quando a gente chega em engenharia de alimentos, né, a gente tem aqui, né, a entrada também maior, né, talvez muito próxima de homens, mas as mulheres concluintes ainda têm um perfil maior do que o de homens. Então, isso mostra também os dados lá do início do CNPq. Por quê? Porque se as bolsas distribuídas são igualitárias, né, essas mulheres se formam maior quantidade onde elas estão no mercado de trabalho. E aí, a gente também fez um recorte da química, né, tanto com atribuições tecnológicas quanto licenciatura. Eu trouxe só desses dois, porque a gente já estava trabalhando os dados de 1969 até agora, 2022.
Só que a química, ela tem uma distribuição mais igualitária. E aí, quando a gente vai discutir a área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, fala que a química é feminina. Eu não sei por que falam que a química é uma carreira mais feminina. E quando a Marlice traz os dados, a diferença, né, do corpo pensante, ela não tem diferença no corpo pensante, ou melhor, o corpo pensante é mais masculino, né, mais feminino, perdão, do que masculino. Mas a distribuição de docentes ainda tem mais professores homens do que mulheres. Mas a gente pode ver que a entrada, né, de mulheres, ela segue um perfil, só em alguns anos aqui que tem uma diferença, a entrada de mulheres é maior, assim como a conclusão delas também é maior. Tanto para a química com atribuições, a Rosane vai pegar comigo, química, atribuições tecnológicas e licenciatura em química também. Então, esses dados é para a gente fazer uma discussão, para a gente conhecer o nosso instituto, né, e conhecer também os outros cursos do CCNN, que a gente também já está fazendo esse levantamento. Peço desculpas por não ter trago, porque, né, o tempo não é tão grande. Mas qual é o nosso projeto? Né? O projeto é coordenado pela professora Viviane, que vai falar um pouquinho dele, vou chamar ela já. É o Meninas na Química, que também vai completar 10 anos. Ele ganhou em 2013 o primeiro edital, né, e foi a criação do projeto na chamada número 18 de 2013 do MCTI, CNPq, SPM e Petrobras, né, Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharia e Computação. Aí, em 2014, após ganhar esse edital, né, teve aprovação com um projeto de extensão pela Congregação do Instituto de Química e ele foi registrado na TRC. Em 2015, ele foi aprovado em primeiro lugar na linha temática 12, Mulheres e Relações de Gênero do Edital Nacional de Fomento à Extensão, o PROEX do MEC. Entre 2017 e 2022, ele tem sido contemplado nos editais ProFaex da PR5 e da FRJ. Em 2021, já aí conhecendo as novas meninas, né, que a gente estava chamando de novas crianças meninas, tem o edital FAPERJ, né, do programa Meninas e Mulheres nas Ciências Exatas e da Terra, Engenharias e Computação, e a chamada do CNPq-MCTI, que foi universal. E em 2022, né, os Garotas STEM, formando futuras cientistas, comentado pelo British Council e a Fundação Carlos Chagas. E aí o Menina está aqui, né, a sua coordenadora vai falar um pouquinho dele para vocês conhecerem, e a gente continua a nossa discussão. Muito obrigada. Bom dia a todas, a todos e a todos. Quero, antes de mais nada, né, agradecer a Sabrina por ter me convidado a participar desse momento, cuidar um pouquinho da organização, né, e estar aqui hoje, né, nesse momento onde a gente pode discutir um pouco e refletir um pouco a respeito do nosso contexto social, né, enquanto o FRJ, mais especificamente aqui no CCNN. E quero, antes de mais nada, né, dizer que a professora Fernanda, ela é coordenadora do Meninas da Química, porque ela sempre fala assim, Meninas da Química, coordenado pela professora Viviane, coordenado pela Vivi, né, mas o Meninas na Química, ele nasceu, né, já com a participação da Fernanda. A gente vem se desenvolvendo esse projeto com essa parceria, né, com esse olhar que ela tem a respeito das meninas, que vem sendo muito, muito fundamental, né? O Meninas na Química, ele é um projeto que a gente desenvolve no Laboratório Didático de Química, né, que é o laboratório do Instituto de Química, coordenado por mim, por mais 3 professores, dentre eles a professora Adriana, que está ali, né, que é do Departamento de Química Orgânica, também do Instituto de Química, e também participa do projeto, né, e que
é também coordenadora de um outro projeto de laboratório. Mas o que eu queria trazer a respeito do projeto Meninas da Química, que é um projeto contemporâneo, né, do feminino no circuito, que tem uma trajetória assim, próxima, né, participação nos mesmos editais, né, foi comentado por meio de um primeiro edital, como a Fernanda coloca aqui, que foi o edital de 2013, né, do CNPq, que foi um momento muito importante, porque naquele momento nós tínhamos a Secretaria de Políticas para Mulheres no governo federal, né? Era uma secretaria que embrionava uma série de ações ligadas à participação da mulher, a políticas, na verdade, da mulher, que eram muito fundamentais. As políticas via, né, uma compreensão de que a profissionalização da mulher é uma questão fundamental na sua emancipação, né? A profissionalização, e não só a profissionalização, mas a permanência, o ingresso e a permanência de mulheres em cargos profissionais, não só da estrutura básica, né, mas em estruturas administrativas superiores, é uma condição fundamental para que nós alcancemos a equidade de gênero. E essa permanência, esse ingresso e essa permanência não se dão fora de uma formação especializada, né? Não se dão fora de um processo formativo. Então, é nessa perspectiva de que é um processo formativo, né, que vai nos levar a esse ingresso e permanência, e vão garantir, então, uma emancipação, né, em termos múltiplos, né, que fez com que esse primeiro edital do CNPq se lançasse, né, a discutir e a gerar ações de discussão a respeito da questão das mulheres no meio científico, mais especificamente, né, no meio científico ligado, né, às ciências exatas, às ciências da natureza, à matemática e computação, porque são meios extremamente masculinizados, né, historicamente. Muitas vezes a gente fala assim, né, a presença das mulheres nas ciências, né, mas a gente acaba generalizando como se as mulheres também não estivessem nas ciências humanas, nas áreas da linguagem, né, e em outras áreas de conhecimento que são igualmente importantes, mas que já são reconhecidamente áreas onde existe uma, entre aspas, né, permissão de permanência, de ingresso e permanência das mulheres. Então, esse edital, ele trazia uma política pública, né? Ele vinha, né, de uma política pública que originava a partir de uma política que entendia que havia necessidade do fomento de formação de mulheres, né, nas áreas das ciências exatas, da natureza, matemática e computação. Às vezes a gente fica assim, talvez a gente, aqui nesse momento, né, fica até pensando assim, talvez algumas pessoas se perguntem por que quando a gente, né, vem discutir essa nossa questão sobre a nossa condição enquanto mulheres no ambiente universitário, né, por que a gente está falando tanto de projetos que falam da escola básica, né, se a gente está aqui tratando de um contexto da educação superior. E acho que essa é uma grande falha, né, que a gente, enquanto universidade, acaba cometendo, que dissociar a educação básica da educação superior, né, e achar que esse nosso ambiente aqui, ele se diferencia do ambiente da educação básica, né, como se tudo que a gente vive aqui
enquanto profissionais, fosse criado, sustentado, né, por um outro sistema que não o sistema de educação básica pelo qual todas nós passamos. Né? Então, se a gente é oriundo da educação básica, né, se nós aqui, enquanto membros dessa instituição, somos oriundos e oriundas da educação básica, né, a educação básica também é oriunda da universidade. Né? Nós temos uma responsabilidade enquanto formadores de professores, que é uma atribuição da universidade, né, que precisa ser introduzida, precisa ser questionada, precisa ser, na verdade, sempre ressignificada, para que a gente possa ter mecanismos de reorganização de toda essa construção social que nós hoje vivemos. Essa relação, né, que nós temos com a educação básica, ela é ainda uma relação muito hierarquizada. Né? Nós ainda nos acreditamos, enquanto universidade, como produtores, né, de um conhecimento que se diferencia, né, hierarquicamente em relação ao conhecimento escolar. E isso acaba trazendo uma solidez muito grande para os processos de formação que se dão na escola básica. Por quê? Porque aqui na universidade nós também acreditamos que há uma diferença entre nós. Né? Nós vivemos isso, nós produzimos isso, né? E nós contribuímos para essa diferenciação entre nós. Então, a gente precisa pensar nessa organização, a gente precisa pensar, enquanto universidade, no nosso papel enquanto formadores, né, e também precisamos pensar nesse papel que nós temos enquanto formadores de professores. E por isso, então, né, esses projetos que hoje são projetos que já se consolidam, né, dentro dessa esfera de formação de professores, como o Tem Meninas do Circuito, que atua na escola pública, né, o Meninas na Química e outros projetos que a gente tem no âmbito do CCMN e também no âmbito da UFRJ, são projetos que atuam dentro de uma estrutura social que precisa ser repensada, né, e ressignificada, né, na verdade nem ressignificada, né, na verdade precisa ser destruída e reconstruída dentro de outros parâmetros e de outros valores. Então, assim, conhecer o Meninas, eu acho que todo mundo pode conhecer pela página, né, a gente tem muitas formas, e o que eu gostaria de falar, né, a respeito do projeto é justamente sobre essa questão ligada à formação de professores. O quanto nós precisamos nos responsabilizar, né, e nos retroalimentar sobre esse ponto como um ponto fundamental na construção de novas políticas de equidade de gênero em todas as áreas do conhecimento. Obrigada. Bom, agradeço muito imensamente as falas. Vou levantar uma questão aqui, já está acabando o nosso tempo. Tenho lá o café para vocês se servirem, ficarem à vontade. Mas eu queria levantar uma questão. Foi muito importante que a Viviane falou sobre a gente fala do nosso tema, né, na busca e perspectiva, desafios para a gente ter equidade de gênero. Acho que começa lá no bebezinho, na verdade, né? Começa desde sempre lá atrás. É um trabalho em conjunto. Eu acho que a gente precisa ainda ligar esses conjuntos, porque cada um. Eu acho que é muito legal isso, que eu conheci pessoas aqui com projetos maravilhosos que eu não fazia ideia, do mesmo centro que eu trabalho. E às vezes a gente trabalhar em conjunto, enfim, sair daqui talvez, tem um e-mail que eu criei do evento, de repente quem tiver interesse, mandar um e-mail para lá e a gente junta, e talvez até fazer um evento maior com todos os projetos. A gente viu muito projeto aqui
aprovado, eu faço parte de a coordenadora está ali atrás, a professora Karen, da FAPERJ, né? Então o edital da FAPERJ que saiu em 21, a gente vê quão importante é as agências de fomento trabalharem em conjunto, né? Porque sem esse financiamento fica muito difícil. Então, fica aí esse trabalho. Mas um ponto, eu acho que foi excelente, né, que mostra exatamente isso. A gente trabalhando fora dos muros da universidade para trabalhar a equidade de gênero, entrando dentro da nossa universidade. Mas tem uma coisa que a gente precisa sair daqui e pensar também, que é a permanência dentro da universidade. Porque não adianta a gente trabalhar, né, com as meninas, né, que é super importante, com os jovens em si, mostrando que eles têm possibilidade, uma menina tem possibilidade de fazer, sim, física, não é só menino que vai gostar de física. Mas trabalhar a questão da permanência. Talvez eu hoje tenha um pouco dessa visão, não sei se muitos de vocês conhecem, mas no início de 2020 a reitoria criou um grupo de trabalho de parentalidade e equidade de gênero. No ano passado eu fiquei como coordenadora, hoje estou como vice, faço a dobradinha com a professora Karen do Observatório do Valor, da professora Gisele Martins de Macaé, mas tem um grupo enorme, maravilhoso dentro do GT. Talvez eu tenha visto um pouco mais disso, da necessidade da permanência. E são detalhes assim, muito interessantes da gente conseguir enxergar como professor, né, a necessidade de uma mãe, de uma aluna. Não sou mãe, né, mas eu costumo brincar, eu tenho esse recorte, esse interesse meu, como também junto do Parenting Science na maternidade, mas acho que é muito mais além disso, né, a questão do gênero, mulher. Mas a maternidade atrapalha até a mulher que não quer ter filho. E se a gente for pensar, numa entrevista de pós-doc, por exemplo, na área de química, se tiver um homem e uma mulher, se o homem tiver um látice um pouquinho menor, provavelmente ainda vai ser escolhido o homem. E eu já escutei isso de colegas. Por quê? Porque a mulher vai engravidar, porque a mulher vai atrapalhar, porque tem filho, porque tem isso. Então existe esse recorte. Né? Mas é um preconceito da nossa sociedade, porque a gente foi criado assim, né? Eu, enquanto aluna de pós-graduação, talvez passei por situações que foram erradas, mas na época, quando eu olho para trás, eu nem liguei, porque eu fui criada também dentro dessa sociedade patriarcal, desse estilo, né, dentro da química, né, e hoje eu tenho uma outra visão. Né? Então, não tenho vergonha em falar isso. Acho que a gente pode mudar de ideia, a gente pode mudar de atitude, acho que é assim que a gente faz grandes revoluções. Né? Então, acho que também fica essa questão, né, de como que a gente, dentro da universidade, temos muitos colegas que trabalham fora dos muros, não precisa todo mundo trabalhar fora dos muros, mas a gente precisa trabalhar dentro dos muros também, dentro dos nossos cursos. Né? No entendimento, por exemplo, de quando uma aluna precisa levar seu filho no médico. Né? Hoje a gente ainda não tem nenhum critério legal em que o professor possa aceitar um atestado médico de uma aluna, né? Mas eu tenho como servidora. Se a minha filha ficar doente, eu posso muito bem ouvir que eu tenho esse direito lá na lei, né? Mas a aluna não tem. Né? Ou então a questão da licença maternidade também. Aí estou eu aí, indo para o meu lado aí do meu recorte da maternidade. Me desculpe, mas é quase que automático. Mas, então acho que a gente também tem que pensar isso, permanência. Eu acho que as ações são extremamente importantes, de acessibilidade à universidade. Tem um quadro, eu fiquei muito impressionada, né? A professora Cássia falou que está vindo, se atrasou, mas mostrando um número estatístico de número, por exemplo, de alunas mulheres nos cursos de pós-graduações da UFRJ, sem distinção de curso. O número de mulheres é maior. Né? E ele começa a diminuir depois, aí decai, quando a gente começa a ver o número de docentes, mulheres, aí cai, o de homem aumenta. Né? Número de mulheres em presença de direções, de coordenações, aí começa a cair vertiginosamente. Então, como é que a gente faz isso? Né? Para a gente encerrar, é óbvio que eu queria escutar vocês, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho, então abro a palavra para quem quiser vir aqui fazer um relato, um comentário, ou não sei se o microfone chega, mas eu posso tentar. Quer falar sem microfone? Pode falar. Bom dia, gente. Eu vim da licenciatura em Pública para a licenciatura em Geografia, e um dos dados que eu estava esperando ver hoje
era em relação a quantos homens e mulheres se formam, né? Porque hoje eu estou dentro da sala de aula nas escolas e disparado, muito mais homens são contratados depois que a gente se forma. Você vai para a sala de professores de escolas privadas, é só você e homem, sendo que a história da educação brasileira começou com mulheres sendo professoras, né? Então, os cargos de gestão nas escolas, de coordenação, de direção, todos são de homens, poucos são de mulheres. E quando tem, é de uma coordenação de uma disciplina de humanas, nunca de química. Mesmo que mais mulheres se formem, né? E uma das coisas que eu percebo é a falta de segurança durante a formação. As mulheres têm medo de se colocarem enquanto professores e pesquisadoras, falar do que elas estão fazendo, né? E aí, quando vai para uma entrevista, também vai com aquela insegurança. Então, tem toda uma questão que é estrutural, mas na nossa própria formação, a gente não é ensinado a se colocar de segurança, porque se a gente se coloca assim, se torna arrogante, né? Não tem a diferença entre ser assertivo e ser arrogante. A mulher é vista como arrogante quando ela se coloca de forma segura. Então, para além da formação de currículo, de disciplina mesmo, tem todas as questões subjetivas que dentro da faculdade também deveriam ser trabalhadas para a gente conseguir sair e estar no mercado de trabalho de uma forma mais segura, né? E é isso, muito bom. Obrigada. Olá, boa tarde a todos, bom dia ainda. Eu sou Daniela Tavares, sou do Grupo de Computação Eletrônica, sou servidora da universidade desde 2005 e gostaria de acrescentar, né, em relação a todos esses dados, inclusive uma sugestão da professora Fernanda, se em algum momento ela pensou, se ela pensa como sugestão, de realizar um recorte de dados em relação à mulher pesquisadora com deficiência. Atualmente, né, praticamente desde 2015, meu histórico acadêmico ele começa na Química, eu sou técnica em Química aqui na UFRJ, comecei o curso de licenciatura em Química na UERJ, e em função da minha perda visual eu mudei de curso em 2011 para Comunicação e me formei em 2016 em Relações Públicas. E nessa migração, a partir de 2015, eu comecei a pesquisar sobre o acesso da pessoa com deficiência ao conhecimento através das mídias e tecnologias no INSEE. E aí eu gostaria de pensar junto com vocês, dentro desses dados que foram trazidos pela professora Fernanda e também pelo professor Antônio, e pela professora Viviane, em relação ao mercado de trabalho, que temos que a pessoa com deficiência ela já é excluída do mercado de trabalho. Os dados do censo de 2010 mostram que o percentual de pessoas que têm acesso ao conhecimento é muito baixo, e que essas pessoas não conseguem nem chegar a escrever um bilhete de forma simples. Então, eu gostaria de verificar com vocês o que vocês pensam em relação a essa perspectiva, em relação à mulher com deficiência. Obrigada. Oi, Daniela. Então, quando a gente começou a pensar no levantamento, né, para a gente ter dados, a história é legal porque ela começa numa jornada de iniciação científica, que eu digo que é o evento mais lindo da UFRJ, que é feita pelos alunos. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada pela GIP, no qual uma professora falou que não era possível estar colocando aquilo porque a universidade só tinha menina, não tinha menina. Então, uma banca, né, de trabalho. Então, a gente começou a fazer esse recorte. Então, quando a gente faz esse acesso pelo SIDA, a gente não tem lá o dado de informação de pessoas com deficiência, né, como você colocou. E aí, a gente tem o grupo de acessibilidade e a gente tem a DIRAC também. A nossa proposta, depois de a gente mapear o perfil, porque são vários recortes, né, a gente colocou ali 2004 a 2014, mas a gente tem que pensar em vários recortes, porque tem algum momento na nossa sociedade que muda o perfil. Muda o perfil, teve um perfil que a gente não conseguia entender, né? E a gente tinha um perfil de muitos óbitos naquele ano na universidade, né? Quando a gente levantava óbito. E aí a gente tem que ver na sociedade o que estava acontecendo para ter aquele número alto de óbitos. Então a gente pensa sim, mas isso a gente não pode fazer sozinho pelo acesso ao sistema integrado. A gente precisa de ter acesso a outras informações
que, junto com o grupo, né, então, com o nosso filtro, né, que a gente faz lá dentro do sistema. Mas a gente tem pensado em unir, né, outros grupos para poder montar, fazer um outro recorte também. Tá? Foi ótimo colocar como você chegou, né? Bom dia, gente. Sou aluna de doutorado aqui da aluna da professora Fazenda. Eu queria trazer para vocês um pouquinho do meu recorte. Eu sou de Manaus. E eu cresci numa área muito afastada do centro de Manaus. Manaus, apesar de que alguns podem pensar, é uma cidade bem grande. Mas também tem as suas dificuldades. Assim, eu cresci nessa família pobre, minha mãe, ela até hoje se comunica só por áudio de WhatsApp, então ela não sabe escrever direito. E eu me encontrei em várias falas que vocês trouxeram aqui. Porque eu fui essa menina que lá atrás, no ensino médio, teve uma professora de química que se recusou a, numa escola pública, não fazer um experimento. E ela fez um experimento de ácido base com revelador de repolho roxo. E isso mudou a minha vida e provavelmente a vida de muitas daquelas meninas. E olhando para trás, apesar de todas as dificuldades, é muito difícil estar aqui no Rio de Janeiro. Eu vim sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E só longe da minha família, da minha mãe, principalmente. Mas estar aqui, eu só estou aqui porque várias mulheres me apoiaram. Me deram uma oportunidade e me deram um incentivo também. Começou lá com a minha mãe, no prezinho, que fez tudo para eu estudar. E agora está aqui com a Sabrina, a professora Cláudia Rezende, que são hoje as pessoas que me inspiram e me dão a oportunidade de crescer. Eu um dia quero chegar aí e falar de um projeto que eu vou ter, porque na minha época eu não tive projeto nenhum de minimização, mas foi importante ter mulheres que me apoiaram até aqui. E obrigada por esse dia. E aí acaba com a orientadora, né? Essa hora. Olá, Kelly. Então venha. Oi, gente, eu sou a Kelly, eu estou bem familiarizada com esse negócio de gênero desde criança. Teve um palestrante que não está mais aqui, que é o professor Começou. Ele falou que a esposa dele catava livros de lixo, né? E era minha história também, para poder ler livro. E eu gostava muito de ciência quando era criança e muita gente que meio que a gente vai se identificar, é normal. Eu vejo que a gente está numa plateia muito enviesada, então é complicado falar porque vou falar para vocês, mas não estou falando para o mundo e também vocês não representam a sociedade lá fora e causa essa frustração que a gente trouxe para cá, né? De até ter pessoas achando que não é relevante. Teve um caso que quiseram levar os projetos, meninas do circuito que eu conheço, da professora Apopó, foi professora da minha banca, e tem esse impasse já na escola, já com os professores que são graduados, pós-graduados, e não entende. Tem uma barreira muito grande na nossa sociedade. Eu acho que é importante, eu sei que esses projetos vieram lá da Europa, porque a Europa tem essa coisa de ser materno-centrada,
mulher centrada, uma coisa que eu aprendi com a pedagogia francesa, que eles até pegaram da pedagogia africana, é que para ver se a família está bem, tem que ver se a mãe está bem. É o importante. Se a mãe estiver com sanidade mental, então a família está bem. E eu sei que lá fora esses projetos estão muito avançados e até inspiram a gente, esses projetos parecidos. Peguei referências lá de fora, peguei referências da Inglaterra, mas aqui no Brasil é natural a gente ter essa barreira. E quando a gente vive numa bolha de universidade, a gente acaba perdendo contato com isso. Então, eu acho que o meu conselho, o que eu vejo, que eu trabalho muito com gênero, trabalho muito com esse lado de menina na carreira, muita menina que eu conheço, mulher já, que está na Alemanha, mudou de curso, antes estava fazendo letras, agora está fazendo computação, e é isso que encontrou, por causa do mercado, mas a barreira continua. Você tem um diploma desse, você vai encontrar uma barreira. Uma coisa que a gente chama em inglês de backlash seria a resistência, mais ou menos, a uma luta, que é o contra-ataque, na verdade, a melhor tradução. E aí eu sugiro para quem está nessa área, fazendo esses projetos de representatividade, também estimular as novas gerações para se reconhecendo nas nossas próprias experiências, como foi difícil, não ignorar que a gente tem backlash, o contra-ataque, e que esse contra-ataque vai ser sempre resistente ao que a gente está fazendo. Por exemplo, uma coisa que está muito em voga é falar, atribuir a qualidade, os problemas que a gente está tendo na ciência, tem problemas de lobismo, a gente tem vários problemas na ciência. A gente tem. E aí atribuir isso à feminilização da ciência. Quando foi porque as mulheres entraram, eu já vi muita gente falando isso, porque eu também acompanho muito as redes sociais, acompanho principalmente quem é contrário a essa ideia, e aí já tem essa narrativa de que a culpa é da gente. Se acontecer alguma coisa ruim na ciência, a culpa é da gente, que o ideal era a gente estar domesticado em casa. Então, eu acho importante não perder o chão com a realidade e não idealizar e não romantizar, porque uma das coisas mais... Eu trabalho com gênero e raça, mas acho que o gênero é o mais forte. E se a gente ficar romantizando com base no que a gente vê na academia ou nos resultados dos nossos projetos, a gente vai perder contato com a realidade e é bem poderosa. Então a gente tem que começou a luta, mas não parar e ver o que está acontecendo de backlash. É importante isso. Obrigada, Kelly. Eu agora, para encerrar, vou passar a palavra para a professora Cássia, nossa decana, que sempre apoia as nossas ideias e atividades aqui, né? Claro que eu não posso deixar de agradecer já toda a equipe de parte de audiovisual, e a Kelly, outra delas, ajudou bastante, a Cláudia Coelho, que faz toda a arrumação aqui do local. A gente tem esse local, eu costumo dizer que é uma ilha dentro da nossa ilha Fundão, né, porque é uma infra muito boa. Então, para a professora Cássia encerrar, e aí depois a gente sair, bater um papo lá fora. Obrigada, professora Cássia, mais uma vez. Então, boa tarde a todos e a todas que estão aqui. Primeiro, eu quero dizer que eu gostaria de estar aqui presente desde o início, mas hoje foi dia de 2 manhãs, uma delas na reitoria do CSE, e eu pedi para o meu inspetor me substituir, mas ele está de férias, então eu não podia contar como quórum. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu tenho,
mas queria agradecer muito à comissão organizadora pela discussão de um assunto tão importante para nós. Encontrei com o Sr. Antônio Guerra, que falou para vocês agora, ele estava feliz de ter vindo aqui, porque ele está fazendo um projeto no exterior sobre esse tema, né, de mulheres na ciência, e a gente sempre troca mensagem sobre isso. Eu acho que na nossa universidade, né, eu só pude ouvir o depoimento da Terra, a nossa universidade, ela está caminhando, devagarinho, né? Mas a gente está conseguindo algumas conquistas. Por exemplo, esse grupo de trabalho de parentalidade e equidade de gênero, que hoje nós temos várias pessoas envolvidas, que a Sabrina está coordenando. A gente pensa em, quem sabe, virar uma superintendência, porque ele surgiu no meio da pandemia, mas agora, quem sabe, ele pode fazer parte da direção, uma das diretorias de uma superintendência que não é tão jovem. Acho que seria um grande avanço para todos nós, porque não é fácil, né, lidar com essa questão. Depois, quando a gente fala de mulheres na ciência, mesmo na gestão da universidade, ainda nós temos muitas barreiras. Nossa universidade, de 102 anos, foi a primeira reitora mulher, né, que ela atua na ciência, é uma pesquisadora de nome, agora está na Secretaria de Educação Superior, no MEC, em Brasília. E eu me lembro, no início, quando eu assumi a direção do Instituto de Química, a primeira vez quando eu fui concorrer à direção, eu ouvi um colega meu, como assim, mulher diretora? Eu fui diretora do Instituto de Química, né, um instituto com quase 50 anos. Ele tinha 40 e poucos anos. E eu vi isso de um colega. Mas meu marido me apoiou na época e falou, agora você vai tentar. Então, são coisas que nós vamos, assim, vencendo, né, e a gente vai conquistando. E eu tenho certeza que aqui na UFRJ nós estamos caminhando. Devagarinho, mas nós estamos caminhando. Tantos projetos bonitos que estão sendo desenvolvidos aqui, que envolvem as nossas estudantes do ensino fundamental, ensino médio, superior, na área de ciência, e a gente conta com nossos colegas que apoiam essas ideias. Esse evento não era só para as mulheres, era também para os nossos colegas homens. Alguns me perguntaram, mas é só mulher? Não, a gente não quer fazer essa diferença que existia, a gente quer trabalhar em parceria. Eu acho que isso é mais importante. Então, falta muito ainda, mas eu estou feliz que é assim mesmo. A gente vai devagar, a gente tem várias conquistas aqui, não na universidade, a gente precisa trabalhar com políticas do nosso país como um todo, incentivar a ciência. Então, a mulher na ciência. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês, o apoio de todos, a equipe é grande, né, Sabrina, que organizou esse evento, uma data tão importante, 12 de fevereiro, mas que hoje a gente tem essa oportunidade de marcar esse dia aqui no nosso centro, no Centro de Ciências Matemáticas da Natureza. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Obrigada. Encerramos, então. Convido a gente para ter um papo, trocar umas ideias. Obrigada.